Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao canal BR206, um canal focado na vida do imigrante. Hoje nós estamos aqui com o Eric. E aí, filho? E aí, beleza? Todo mundo certo aí? E junto com o Eric aqui, nós estamos com o Alan. Eles não são um casal, mas eles vieram aqui juntos para dar entrevista. A gente vai fazer a entrevista separada, mas o Alan ele só tá aqui contribuindo para o background de comédias do canal. Então, valeu, Alan. Fala aí um oi. E aí, pessoal, tudo bem? Ótimo. Também tô aqui com a Boss, com meu amor Bruna. Olá, pessoal, tudo bem? E é isso aí, pessoal. Né? Vocês sabem já como é que funciona. São 5 perguntas, respostas rápidas. E aí a gente vai desconstruindo um pouco como é que foi a experiência do Eric hoje sendo entrevistado. Então, mano, quem teve a ideia de vir pro Canadá? Você. Ok, você. Você S.A., né? E se pudesse voltar no tempo, ainda viria? Viria, Viria. Com certeza ou como é que é? com certeza. E- Mesmo se, tipo, não fosse a experiência, tipo, olha, não fosse a melhor decisão do mundo, que foi uma decisão boa, só da experiência de estar aqui até hoje já... Show de bola. E puta experiência, né? Nós vamos falar mais sobre isso aí. E, opa, nossa senhora, tremeu tudo aqui, viu, gente? Chutei a mesa aqui. E onde o filho chora e a mãe não vê? Você se identifica nessa frase? Mais ou menos. Mais ou menos, ok. E resume seu processo em uma palavra, cara. Caos. E qual que foi o mais marcante pra você? Ou qual que é o mais marcante pra você? A chegada ou a partida? Foi o mais marcante a chegada. A chegada foi mais marcante? Qual delas, né? Esse bate e volta seu aí, qual delas, né? Mas a chegada foi o mais marcante. Foi. Pra mim também, interessante. Tem muita gente que é partida, mas muita gente que é chegada. Engraçado, né? Cada um é uma coisa mesmo. Bacana, cara. Então, me conta aí como é que foi, voltando a essa primeira pergunta, você falou que fui eu que dei a ideia de vir pro Canadá. Me conta como é que foi essa sua experiência aí com isso. Ah, você viajou pra Toronto, né? Ficou 6 meses fazendo intercâmbio. Aí na volta você já começou a plantar a sementinha do mal na cabeça da galera. Ficou falando do Canadá e tal. E aí passou um tempo, a gente começou a realmente levar a coisa a sério e pesquisar e tudo mais. Só que aí você só plantou a sementinha do mal mesmo, pulou fora do barco. É verdade. Acabou que não veio junto, mas foi isso aí. A ideia surgiu de você e da sua experiência. É, legal. E, tem um negócio interessante, hein? Durante a nossa experiência, pessoal, a gente tava conversando aqui sobre isso. Igual vocês sabem aí, eu particularmente sou contra qualquer tipo de consultoria e tudo mais. Eu particularmente, essa é a minha opinião. Eu não gosto de consultoria para imigração. Acho que o processo de imigração tem que ser feito por você. Acho que é o melhor jeito de fazer. Mas durante o nosso processo, a gente conversou, teve acesso àquela conta especial lá tem uma conta de uns irmãos lá em Tinha Vancouver. Um blog que tinha um fórum privado e tal, que aí o Henrique, um Um amigo nosso que veio pra cá, ele teve acesso também. É. Você acha que foi importante? Porque na nossa época não tinha nada, velho. Só os caras. Foi importante pra caramba. Não tinha informação nenhuma. Ainda mais pra cidade que a gente veio, não tinha nada. Interessante, né? Eu acho que isso é interessante pra caramba, porque pra nós, assim, a gente veio pra Brandon, né, pessoal? Quer dizer, eles vieram primeiro, meu primo veio primeiro junto com meu amigo Henrique. E, só que na época que a gente tava pesquisando, não tinha nada sobre o Canadá, assim, não tinha ninguém aqui. Tinha não. Então era meio bizarro. Agora, quando vocês vieram, então, você veio quando mesmo? 2014. 2014, início de 2014. 2014. E aí, você chegou aqui, como é que foi essa experiência aí? Pô, eu cheguei em maio e ainda tava frio, né? Então já foi bem diferente, né? Na verdade, eu saí do Brasil, eu fiquei um tempo nos Estados Unidos. Como não tinha muita informação mesmo, era coisa que você achava num canto ou outro, principalmente de Brandon, a informação que a gente tinha era meio que... Era muito frio, sempre muito frio. É. Então a gente foi pro... A informação era fria ou era uma fria vir pra cá? O que que é? Ou era muito Sim. frio estar aqui? Os dois. Sim, Não. todos, né? Aí, na verdade, eu fui com meu pai até os Estados Unidos. Eu fui comprar lá que eu nunca usei. Era uma bota que aguentava dessa até bota. menos 100 graus, um negócio absurdo. Estilo astronauta. Era bem astronauta mesmo, o negócio era gigante. Eu acho que eu usei ela uma vez ou outra, que até eu comprar uma bota normal.
Na verdade, eu acho que você usou naquela época que teve aquela nevasca no Natal. Ah, isso eu usei mesmo, é verdade. Teve aquela nevasca lá que... De não sei quantos centímetros, tinha neve até na metade da porta. Isso é verdade. nevou quase 1 metro de neve em uma noite, pessoal. Então foi bem bizarro. Isso foi. Então aí compramos umas coisas nos Estados Unidos, inclusive essa bota aqui, eu acabei tendo que comprar outra depois, porque ela era realmente absurda. E aí meu pai foi embora dos Estados Unidos direto pro Brasil e eu vim pro Canadá. E aí o Henrique já estava aqui, esse amigo nosso, e ele já tinha arranjado um apartamento no basement pra gente. Uhum. E aí a gente foi direto pra esse apartamento, né? A gente chegou... Eu cheguei em Winnipeg, aí pegamos um shuttle que tinha, aí de Winnipeg até Brandon. Aí tinha isso mesmo. E o shuttle não corre, então aí mais 3 horas de Winnipeg até Brandon. Ainda tem. Ainda tem o tem shuttle. shuttle. Aí chegamos, frio pra caramba. Assim, pra caramba... comparado que eu tava vindo do Brasil, né? Mas tava, acho que, sei lá, 10 graus em maio. Para um brasileiro chegar aqui 10 graus é congelando, né? Lá em Curitiba é dia de piscina. 10 graus a gente vai pra piscina, geralmente. Pois é. Não, mas Curitiba BH é assim, os não. canadenses do Brasil, né, cara? BH, 10 graus, acho que é recorde de inverno, sei lá. Mas, aí eu chego aqui em maio, que teoricamente não era nem inverno mais, eu acho, e tava 10 graus. Aí eu já cheguei colocando casaco nessas coisas todas. E é isso aí. Aí eu fiquei esperando, né, mais ou menos, esperando até setembro para começar minhas aulas na universidade. Uhum. Ô, Carla, e tem outra coisa também. Eu lembro que durante o nosso processo, quando a gente estava pesquisando mais sobre o negócio todo, a gente foi numa palestra de Quebec, você lembra disso? Cara, eu acho que eu não fui. Eu acho que quem foi minha irmã, você foi isso e a mesmo. Fá, se Eu não e me minha engano. irmã, isso mesmo. Então tá certo, então. Então você não foi nessa palestra, eu já ia te perguntar se você acha que eles mentiram ou não pra nós, mas fica pra uma próxima. Eu acho que sim. Eu não tava. Não então beleza. Então não vou entrar em assuntos polêmicos sem a, não sei as a devida abobrinhas que eles verne, falaram. não. Então, aí você chegou aqui. Como é que foi a sua experiência, velho? Foi meio que turismo no início, né? Mas não sei se você pode considerar turismo, porque era Brandon. Uhum. Mas, eu tava conhecendo a cidade. O que dava pra conhecer em uma semana, mas como tinha ônibus, aí eu levei 2 semanas pra conhecer. Conhecer toda, né? Saber nome de rua, né? Isso, exatamente. Tem um negócio interessante. Tem muito brasileiro indo pra Brandon. O que você acha sobre Brandon, cara? Cara, é um ótimo lugar disso aí. É um ótimo lugar de começar, né? É um excelente lugar. Aí depende das coisas que você quer, porque tem muita gente que gosta de cidade pequena e tal. Então. E Brandon não é tão pequena se você comparar com cidades pequenas do Brasil. A não ser, tipo, São Paulo. São Paulo tem umas cidades pequenas daquele jeito, assim, mas. Cidade pequena de Minas tem nada a ver. É outra história. É outra situação, né? Brandon tem tudo. Tem shopping, tem McDonald's, essas coisas todas. Todas as grandes redes estão lá, né? Tanto de supermercado quanto de restaurantes, assim, né? Tipo, Montanas. A maioria deles. Não, eu não desgostava de Brandon, não. Mas só não era o seu estilo de cidade. Nem necessariamente isso. É porque na minha área não tinha muita oportunidade, né? É verdade. Formei em ciência da computação e lá não tinha... Não sei se hoje tem, mas antes não tinha quase empresa nenhuma de programador. De programador, né? Principalmente a área de programação é difícil de achar mesmo. Os dois são programadores, e o pessoal que a gente está conversando hoje. O Alan trabalha em Brandon, vai falar um pouco mais sobre a gente no outro episódio. Então, se você está escutando esse episódio, semana que vem tem mais um episódio, vai sair lá, vai falar sobre como é que é para um programador em Brandon. Um episódio muito melhor, por sinal, né? Oi? O meu episódio vai ser muito melhor. Exatamente. Um episódio muito melhor saindo semana que vem. Eric, galera, acabou por aqui. Até a próxima semana. Eu acho muito interessante essa história porque você veio sozinho. E eu acredito legal. que isso também faz a diferença para quem tá escutando a gente, né? Porque até então a gente teve casais que relataram a experiência deles conjuntamente, mas também com as perspectivas deles, né? Uhum. Mas a sua em si foi sozinho. Qual que foi o seu primeiro choque, que eu acho que fora o frio, o choque do frio, qual que foi o choque assim, que você teve por estar sozinho? O primeiro choque por estar sozinho é que eu não sabia cozinhar nem um ovo, né? Então, aprendeu até hoje. Isso aí ainda não foi na marra. Isso aí eu tive que aprender na marra, porque tava ficando muito caro pedir comida e às vezes eu comprava aqueles
coisa congelada pra fazer também, e aí o negócio não era bom. Porque... Só um parênteses, você era cliente Gold da Domino's. Ah, isso é verdade. Conta a história aí, Curly, do cliente Gold. Eu comecei a pedir muita massa no Domino's, não era nem pizza, não, era um macarrão, assim, que você podia montar, colocar o molho que você quisesse, mas as outras coisas e tal. Aí eu pedia muito desse macarrão, muito, muito, muito. E aí tava ficando caro as coisas e eu não tava trabalhando e tal, então não tava dando, né? Aí eu resolvi parar e comprei uma panela de arroz, falei, vou começar a cozinhar uma coisinha ou outra aqui, né? E aí comecei a cozinhar, passou uma semana sem pedir Domino's, eles me mandaram uma carta no correio falando, tipo assim, a gente sente sua falta e um cheque vale 2 refeições. Que isso, cara? Sério isso? É sério. Não é brincadeira. O cara ligava no Domino's, os caras já sabiam, velho. Ele só falava, e aí, Eric, beleza? Teve isso mesmo, velho. Eu acho que eu tenho, se bobear, eu tenho foto desse cheque ainda, que eu tirei. Mas fora a comida, teve alguma outra coisa a mais? Eu acho que o baque inicial foi a comida, depois bate a saudade, né? Essas coisas assim. Aí, com primeiro aperto que você passa, você tá sozinho, não tem, tipo, ninguém ali pra dividir o aperto, mas acho que o primeiro mesmo foi a comida, foi o primeiro baque. Ô, Carlos, você fez universidade aqui, né? Não foi college, você fez universidade. Isso. O que a gente sabe, a universidade é um pouco mais difícil do que o college, né? Uhum. Bem mais puxado. Sim. O que você achou da universidade aqui? Você fez a universidade de quê? Ciências da computação, né? Isso. O que você acha o que você achou da universidade aqui? Eu achei boa. A questão é que é muito mais teoria. Então, tipo, tudo que eu uso no meu emprego hoje, eu aprendi sozinho. Mas... A prática tudo, ficou né? pra prática mesmo. A teoria que eles ajudam, a teoria que eles ensinam ajuda bastante a formar seu raciocínio lógico para as coisas e tal, mas a coisa, tipo, de, por exemplo, fazer um site, isso eu não aprendi nada. Eu aprendi sozinho depois. Na marra mesmo. Durante e depois aprendi sozinho. Mas, a universidade foi legal. Tinha um professor lá que eu conheci, Dr. Richards, cara fantástico. O cara me ajudou em tudo que eu precisei na universidade e tal. Ele sempre esteve lá, tinha a salinha dele, podia ir lá, perguntar qualquer coisa. E ele era gente boa com todo mundo, né? Com todos os cursos. O cara é fantástico. Um tiozinho, né? Que era ele mesmo. muito gente boa. Ele, inclusive, conversava comigo, trocava uma ideia, eu achava muito legal isso. A gente foi pra mesma universidade, viu, pessoal? A Universidade de Brandon. Então, tipo assim, a coisa que eu achava mais difícil é que lá tinha alguns professores que não eram canadenses, né? Então, por exemplo, quando um estrangeiro fala inglês, o canadense entende muito mais fácil do que eu entendia. Entendo até hoje, mas na época eu ainda tinha acabado de chegar aqui. E aí um estrangeiro falando inglês, para o canadense entender mais fácil, para mim era muito mais difícil. Então eu tinha um professor chinês que nas primeiras aulas eu não entendia nada que o cara estava falando. Absolutamente nada. Então isso aí foi pesado também, porque aí chegou a prova, tava sozinho, basicamente. Né? Eu tinha uma professora também que foi assim, a matéria dela inteira eu não entendi absolutamente nada. Assim, o que eu estudei e aprendi por causa do livro. E tudo que a gente aprendeu no livro, ela não falava na aula. Tipo assim, ela se contradizia na aula. Então eu tinha dificuldade nisso também. Não, tem essas coisas também. E aí tem as coisas de universidade, né? Que aí você tem que fazer tantas matérias de humana, tanto matéria de não sei o quê. Eu consegui trazer umas da PUC, que eu tinha feito PUC antes de vir pra cá. Mas aí tinha que fazer... Electives, né? Também, né? Tinha que fazer... Tinha uma até que eu achei legal, que foi de, tipo... Não era raciocínio lógico, era raciocínio lógico. Lógica que a gente fez. Era até legalzinho, meio matemática em texto, então... Era uma viagem aquele negócio, aquele negócio é difícil, velho. Mas era legalzinho. Aí eu tive que fazer, por exemplo, psicologia. Não tive, né? Eu tinha outras para escolher, mas preferi fazer psicologia. Essa aí eu fui na aula no primeiro dia e depois só fazer prova. Passou, né? Professor registra... Não registrava presença, não. Era tipo... Tem professor que registra, né? Mas a maioria não. Não, ela era uma professora, eu nem lembro o nome dela, não tive muito contato. Mas... Ela postava todos os slides no negócio que a gente tinha, no sisteminha que tinha lá na universidade. Aí eu só li os slides antes da prova e ia fazer. Bacana. Foi basicamente isso. Mas, basicamente isso. A gente tava conversando outro dia também com o Ângelo e com a Carol, eu acho. Não, a gente foi com a Estel e com o Renan. Que eles estavam... ela tinha falado sobre... A primeira semana na universidade, tipo assim, parece que você não tá entendendo nada. Mesmo que você tenha... por exemplo, você tem inglês muito bom, sempre teve inglês muito bom. Obrigado. Quando você chegou aqui,
Você sentiu dificuldade? Tipo assim, velho, é outro nível o negócio ou como é que foi? Ou sim. Eu tive um pouco mais de tempo, né? Porque, igual eu falei, eu cheguei em maio, só tive aula em setembro. Ah, verdade. E você já tá trabalhando também, né? Eu comecei podia, a trabalhar. Né? Na verdade, quando eu cheguei não podia, porque quem tinha visto permit de estudo não podia trabalhar no Canadá, eles mudaram a lei. Ah, foi isso mesmo, é e verdade. aí eu consegui uma permissão para trabalho, que era tipo um e-mail que eles te mandavam depois que você pedia, aí você podia trabalhar. Mas isso acho que mudou tipo em junho, assim, julho. Foi logo depois mesmo. Aí começou a ajudar mais um pouco o meu inglês. Mas mesmo assim, como é muita coisa técnica na universidade, a primeira semana é pesada mesmo. O vocabulário para pegar aquela pressão de vocabulário, né? Exatamente. Igual eu falei, tipo, tem muito professor estrangeiro e aí eles falam... Tipo, é muito mais difícil para mim entender do que para um canadense comum. Então isso também pesou bastante, que eu tinha que meio que esforçar mesmo para entender as coisas. E aí dava até uma dorzinha de cabeça. Assim, dá uma dor de cabeça, né? Engraçado. Todo mundo sente a dor de cabeça. Isso aí chegava em casa cansado. Mas se você pudesse voltar no tempo, se ainda viria, você falou que viria. Ah, viria. O que você mais gosta no Canadá, velho? Cara, segurança. A coisa que pra mim tem um maior impacto. Que, inclusive, meio que falando da universidade, como eu estudava, tipo, um dia antes da prova, por exemplo, de psicologia, então eu ficava, tipo, na madrugada vendo os slides, essas coisas assim, e aí eu lembro, teve uma coisa que foi muito marcante pra mim, que eu tava num apartamento estudando, e aí eu tava com um computador que eu tinha comprado justamente logo que na verdade, comprei nos Estados Unidos, vindo pro Canadá, que era um MacBook. E aí eu peguei esse MacBook e fui pro McDonald's. Então eu peguei o MacBook na mão, fui andando até o McDonald's umas 2 horas da manhã, com o MacBook na minha mão. Que era umas 3 quadras do apartamento, né? Exatamente. Eu cheguei no McDonald's, coloquei o MacBook na mesa, fui, comprei um café, voltei pra mesa e continuei estudando. Isso, tipo, eu nunca ia fazer no Brasil. Nunca. Na mão. Na mão. Não tinha nem capinha nem nada. Eu peguei ele na mão e fui andando até lá. Então, assim, sem chance de eu fazer uma coisa dessa no Brasil. E interessante você falar esse negócio de segurança, porque a gente morava em Brandon. Obviamente, Brandon, o nível de violência lá é muito menor, né? Não tem nada lá. Mas, quer dizer, tem uns negócios esquisitos, né, Alan? Cara, violência é difícil de ver, mas você vê, digamos assim, trombadinhas, assim, né? Isso eu acho que acontece bastante, até talvez pela idade da molecada, assim. Acaba vendo um pouco, mas violência... violência. Um crime mesmo é praticamente não existente. Teve até uma vez lá que tiveram uma ameaça. Parece que teve um boato que o cara tava ameaçando a mulher dele na casa perto da universidade. Eles literalmente mobilizaram a polícia inteira para ir lá, cercar a casa, acabaram com as aulas. 5 quarteirões, né? Fecharam 5 quarteirões, acabaram com as aulas, mandou todo mundo para casa, chamou aqueles carrinhos, tipo antibomba para chegar lá. E na verdade não tinha nada. Então. Então existe a suspeita de que o cara tava dentro. Então, quando tem uma coisa de violência assim, é anormal mesmo. E aí você mudou de de Brandon para Winnipeg? Você continua com a mesma sensação de segurança aqui? Diminui um pouco, principalmente se estiver no centro da cidade. No centro da cidade é um pouco barra, né? Tipo assim, no norte da cidade aqui também tem uns lugares meio trash, assim, mas de qualquer forma você se sente seguro ainda. Me sinto muito mais seguro do que no Brasil. Ainda mais tipo, quando eu vou pro Brasil visitar e tal, é outra coisa. Aqui eu posso pegar meu celular, atender no meio da rua, assim, eu não sinto nenhum medo, nem nada. Nenhuma intimidação, né? Não, mesmo no centro. Eu pegaria meu celular no centro e atenderia ele normal. No centro de BH eu não faria isso. Isso é verdade. É verdade. É interessante você falar isso, que assim, no centro eu também ando de boa, tipo assim, com as minhas coisas, mas eu também não dou mole, tipo, né? De deixar minhas coisas no outro lugar. Atento ali. E é interessante você falar isso, que, por exemplo, aqui mesmo, onde a gente mora aqui, eu saio de madrugada aqui, tipo assim, pra caminhar e tal, e não tem problema nenhum. Tipo, nunca tive problema nenhum, nunca encontrei nenhum problema no meu caminho, assim, de ninguém me intimidando no caminho. Lá em Brandon, a gente saía, né? Quando eu vim pra cá, eu tava sem visto pra estudo, sem visto pra trabalho, nem nada. Eu estudava durante o dia, quando chegava no final de semana eu não ia estudar, eu tava descansando, alguma coisa assim. Eu e o Eric, a gente saía, né, Eric? 3 horas da manhã, assim, via seriado a noite inteira. Saía 3 horas da manhã. Cara, sem brincadeira, era 3 horas da manhã, né, cara? A gente andava 2 horas no bairro, tipo assim, sem ninguém, aquele deserto. Só nós batendo papo na rua e tal. Cara com garagem aberta, né? Cheio de ferramenta dentro. Era bizarro o negócio. E tipo, pra gente era um choque muito grande. Eu tinha acabado de chegar em 2015, velho. Verão de 2015.
não tinha problema nenhum. Então, eu sinceramente, eu acho isso espetacular, assim. O choque de segurança e não intimidação é muito grande mesmo. Uma coisa engraçada o choque pra mim foi grande também quando eu vi que você já conhece, sabe que as casas não tem muro aqui, mas ver uma rua, um bairro sem muro nenhum é uma coisa muito diferente do que a gente tá acostumado no Brasil. Parece The Sims, né? Parece The Sims. E aí, quando você retorna pro Brasil, você acha estranho? Nossa, é Tanto verdade. de muro e tal, É muito diferente. É interessante que eu tava uma vez conversando com um professor meu, né, sobre o impacto econômico disso, né? E aí eu estudei business aqui, né? E aí eu tava falando sobre isso, sobre matriz econômica e tal, não sei o quê, e aí tava falando sobre mobilização do capital, né? E o tanto de capital mobilizado que a gente tem em muros no Brasil. Grade, então, muro e grade. Muro e grade. Então você imagina só o preço que é construir um muro hoje no Brasil em volta da sua casa e quanto que isso afeta economicamente, né? Então o povo pensa, segurança pública afeta, o efeito da segurança pública na economia é isso, né? Então o gasto econômico na segurança pública é isso. Mas ninguém pensa quanto que você tem que gastar para a sua segurança, né? E isso é mais um investimento ainda. Ninguém calcula isso. Então é bem interessante. Esse negócio de segurança é realmente um impacto muito grande. A falta de segurança faz o dinheiro girar, né? Você pede seu celular todo mês, tem que comprar o fluxo dá emprego, né? Pro cara que tá sentando o muro, né? Tá certo. Com certeza, velho. É interessante porque geralmente aqui a gente não menciona como foi o processo de migração da formalização, né? Do processo em si. Verdade. Mas o seu é muito interessante, acho. Não sei se você vai querer mencionar ou não, mas eu acho interessante demais você explicar um pouquinho mais como foi seu processo para obtenção do visto. Senhora está pulando o script? O script aqui, hein? É? Porque na pergunta 4 a gente vai falar sobre isso. Eu só pensei porque eu tô super tempo, curiosa. Ela tá curiosa mesmo. Quanto tempo que a gente tem pra falar na pergunta 4? Vou resumir a pergunta 3. Eu acho super interessante o processo do Eric. É interessante, pessoal. Vocês vão dar boas chocar nisso também. aí. Outra palavra que pode ser usada é triste, né? Ou caos. O caos. O caos é a palavra que ele usou. Agora vamos ver do caos à tristeza. Quanto tempo leva? Você vê quando a pessoa quer realmente ficar no Canadá, depois passa um processo igual do Eric aí, ó. O Ângelo falou resiliência. Agora, velho, ele não sabe do seu processo, né, velho? Isso é resiliência, velho. Então, a terceira pergunta, velho, tá falando sobre onde o filho chora e a mãe não vê. E aí, se você se identifica nessa palavra, se consegue se identificar nessa palavra, você falou mais ou menos. Conta pra gente aí. É porque eu não sei, mas eu não sou uma pessoa de chorar muito, né? Mas teve perrengue, teve dificuldade e tal, teve momento de pânico, assim, que você para e fala, nossa, o que eu vou fazer agora? E aí o que você pensa também é que, eu não vou ligar pros meus pais e despencar isso tudo neles, porque eles estão a, sei lá, 11 mil quilômetros de distância, sei lá quanto que é a distância. Estão muito longe e aí só vão ficar preocupados. Não vai ajudar em nada, porque não é coisa que eles podem realmente ajudar. E não vai fazer diferença nenhuma eu contar pra eles. Talvez me ajudaria um pouco, dar aquela descarregada e tal, mas eu só estaria transferindo a pressão para outras pessoas e não é da minha fazer isso também. Sim. Então, não, teve muita situação assim que você para, você pensa, você começa a refletir, você fez a decisão certa e tal, mas aí eu não costumava falar nada, eu resolvia na minha mesmo, tentava resolver. Claro que deve ter algumas coisas que eu falei, né, porque óbvio. Não tem como. E pai e mãe vê também, né? Se faz ligação de vídeo e tal, os caras vão olhar pra sua cara e vão... Saca na hora. Né? Eles vão ver que tem alguma coisa errada. É interessante esse negócio, porque muita gente acha, e isso inclusive foi uma das razões que a gente criou o canal, porque muita gente acha que a pessoa foi pro Canadá, então ela tá num país muito melhor. Já que ela tá num país muito melhor, ela não tem do que reclamar. Isso é meio bizarro, véio, porque existem situações aqui que passa e que você fala assim, velho... Passando por essa lógica, ninguém no Brasil pode reclamar, não, porque o Brasil é melhor que muitos outros países também. Então, exatamente. Você não pode reclamar nunca. Exatamente, e esse é o problema, porque quando você vem pra cá, é igual aquela teoria, né, que agora estão falando sobre o Covid que a gente tá passando, né? Aí o médico é o herói. O herói não chora, o herói não sente mal, o herói não faz nada. Então o herói, ele tá bem, ele não vai passar perrengue nenhum. Mas, na verdade, os caras estão passando por um estresse cabuloso. Então, assim, quando a gente vem pra cá,
Meu processo mesmo também foi bem conturbado, foi bem zoado. Tipo assim, até em 2015 lá, fui expulso, não sei o que lá mais. Quando você vai ver todo o cenário, você fala assim, passei por coisa pra caramba. E realmente acontece isso. Eu não posso compartilhar essas situações que eu passo. E é difícil. Então, você tem uma situação assim que você gostaria de compartilhar? Tipo assim, sei lá, que você sofreu preconceito, ou que você falou, esse aqui, nossa, velho. Cara, não, acho que eu não... Deixa eu ver, preconceito, assim, eu acho que eu nunca sofri, não. O que eu já vi, tipo, já acontecer comigo e tal, é a gente meio que, não necessariamente zoar, mas zoar o sotaque, né? Uhum. Só que é uma coisa que eu, sinceramente, nunca deixei me abalar, porque, pô, eu tenho sotaque porque eu sei falar mais de um idioma. Os caras aprendem inglês e francês aqui, nem francês eles sabem. Então, o que eles estão falando? Opa. Muito bom. Uau. Bom ponto. Então, Muito bom ponto. Sinceramente, essas coisas assim nunca me afetaram muito, não. Porque eu sempre pensei nisso aí mesmo, nessa... E olha que inglês, meu primo, viu, pessoal? É um dos muito ingleses, bom. é um dos melhores ingleses que eu já vi, assim. muito É bom. muito bem, muito fluente o negócio. É. Tipo assim, ele conseguiu muito rápido, né, amor? Tipo assim, era impressionante demais. Qualquer coisa que a gente Eu tivesse lembro dúvida... quando eu cheguei, o Eric foi, né? Porque você tava trabalhando, estudando uma coisa assim. Ele foi andar comigo, eu precisava fazer meu crossfit. Ele começou a falar, eu virei e falei, que isso, Crossfit. gente? Que inglês é esse? Tá vendo, gente? Joga em joguinhos. Eu sempre fiquei muito impressionada com o inglês. Eu falei, Eric, você não tem sotaque nenhum. É, impressionante mesmo. E você vê que mesmo assim, tem pessoas que te olham diferente, né? Interessante. Mas não é necessariamente um preconceito, né, Cano? Também não pode reclamar muito disso também aqui não, né? Não mesmo. E eu acho que até, tipo, olhar um pouco diferente, principalmente na época que a gente veio, assim, é porque, pô, era estranho. Ainda mais em Brandon. Brandon só tinha canadense, cara. É. Tinha, tipo... Não, tinha bastante ucraniano também. É. Ucraniano parece Indiano canadense, né? Os também. caras são... Indiano. O que eu acho interessante é que eu acho que o sotaque brasileiro, a gente reconhece muito fácil, mas É. eles não sabem direito de Não. onde é. Eles não associam isso com sotaque hispânico ou algo Verdade. assim. Eles Eu não acho que a gente conseguem é da associar Ucrânia, com... Rússia. Francês, Então, Rússia. muitas vezes eles- muitas acham que é gente francês. ucraniano. É. Francês. Francês, ou então quebecois. Muita O gente Quebecois, acha que né? É verdade. Interessante mesmo. Tem muita gente mesmo que já me falou, você é francês? E eu... Não. Tem mesmo. Interessante mesmo. Sobre esse negócio, né, de vir pra cá e né, essas situações e tudo mais. Quando você olha pra trás, assim, tipo assim, você acha que... quer dizer, eu não sei o que você acha, né, eu não quero induzir resposta em nada. Deixa eu pensar como é que eu vou formular essa pergunta, então. Como é que você acha, por exemplo, tem algumas culturas aqui que os canadenses eles olham e tem uma interpretação sobre aquela cultura, certo? Tipo assim, sei lá, o latino, por exemplo, eles têm uma noção do que é latino. Uhum. E aí eles acham que a gente é latino. Só que, apesar da gente, né, derivar do latino e tudo mais, a gente não é da mesma linha do diferente, hispano. né? É muito, muito diferente do hispano. Uhum. Apesar de nós sermos latinos também, né, entre aspas, assim. O que você acha sobre a noção do canadense quando ele vê um brasileiro? Tipo assim, quando eles comentam alguma coisa do Brasil com você, sem você falar. Tá? Como é que é? É futebol, primeira coisa, né? Disparado. Depois do futebol. Depois que a conversa passou do futebol, o que você acha? Futebol, eu acho que por causa do Carnaval, que é um restaurante aqui em Winnipeg, eles falam muito de carne também do Brasil. Carne do já Brasil, comentaram né? bastante comigo de carne. Cara, eu acho que eles não têm muita informação assim do brasileiro, na verdade, não. Eu acho que eles passam, por exemplo, todas as pessoas canadenses que eu conheci, e até as que ficaram mais próximas, eles passam a gostar muito da cultura brasileira, porque eles veem muita coisa legal. Só que eu acho que eles não têm ideia do que é mesmo. Uma vez eu estava conversando com um cliente meu no banco, e aí ele, inclusive, ele é policial aqui. E ele tava conversando comigo sobre, tipo assim, a violência no Brasil, né? Ele falou, nossa, e tal, violência no Brasil, eu não sabia, mas a violência é muito, tipo, absurda, né, e tudo mais. E os canadenses, eles não têm essa noção, né, do como é violento. Dizem, chegou os refugiados, por exemplo, aí da Síria e tudo mais, que realmente é uma situação bem, bem cabulosa, né, que eles passaram. Mas eles também não veem a situação do Brasil de violência, né? Eles não entendem isso. Eles não têm ideia, cara. Eles não têm ideia, né? Por exemplo, um amigo meu foi pro Brasil, né? Exatamente. E aí eu tinha que dar uns toques nele, tipo, coisa que pra ele nem passa na cabeça dele refletir sobre o que ele tá fazendo, mas se a gente tava andando
em Cabo Frio, assim, no centro da cidade lá, e a gente tava com a janela do carro abaixada e ele mexendo no celular como se não tivesse nada. Ele parava no sinal, ele tá mexendo no celular, eu falei, não faz isso, cara. Aqui não. Abaixa o celular aí, não fica mostrando pra todo mundo, não, que ele tinha um celular top de linha da Samsung na época ainda. Eu falei, não faz isso. Eu tenho um caso engraçado que eu levei a Britney, né, pro Rio. E aí a gente entrou no Uber, ela marretou a porta do Uber. Que o cara que tava dirigindo, ele olhou assim pra trás, assim, na hora ele virou e falou assim, o que tá acontecendo aqui, né? Sua amiga aí tá batendo a porta muito forte, quebrou a porta do meu carro, como que eu vou trabalhar agora e tal? E aí, depois a gente foi soltando, né? Eu fui conversando com ele, eu expliquei, olha e tal. A gente vem de um lugar que no frio você tem que bater a porta do carro, senão não fecha. Mas onde você mora? No Polo Norte? Não, é mais frio. Interessante, cara. Muito boa. Então, passando por essa fase da crise aí, da imigração, mas já entrando em outra, a tristeza, caos e tudo mais, você falando sobre, resume seu processo em uma palavra, você falou caos. Mano, agora que o episódio vai começar, hein, gente? Como é que foi esse processo, velho? Então, o plano quando eu vim pra cá... Pera aí, rapidinho. Você acha que o processo é justo? Não. Não? Não. E a que ponto? Defina justo. Eu acho que... Pô, eu tô aqui há 7 anos e agora que eu tô pegando meu PR. Eu não acho isso justo. Pagando imposto de 7 anos. 7 anos pagando imposto aqui e agora que eu pego o PR. Eu não acho justo. Interessante, velho. Então, conta aí como é que você chegou nesse outcome aí, velho. O plano era vir pro Canadá, estuda, forma, trabalha 6 meses e aplica pro PR, né? Era o plano básico aí. Aí eu vim pro Canadá, tava estudando. Na época que eu tava formando já, que eu tinha que aplicar pro visto de trabalho, o meu passaporte estava vencendo. Então eu tive que aplicar para um outro passaporte. Aliás, eu apliquei para um visto de trabalho, que era um Open Work Permit. Não, era o PGWP, não era? Não era esse mesmo. Isso, PGWP. PGWP é Post-Graduation Work Visa, viu, pessoal? Como é que é? O Post-Graduation Work Permit. Work Permit, é isso mesmo. Que isso, hein? O inglês aí, ó. Sotaque. Gastando. Post-Graduate. Você é francês? E aí? Aí eu tive que aplicar pro PGWP, e aí meu passaporte estava vencendo também. Aí eu recebi o PGWP com uma validade de 6 meses, mais ou menos, ou até menos que isso, não lembro. Sendo que o normal eu acho que é o dobro do tempo que você ficou na universidade. Não, acho que limita 3 anos. Eu não lembro mais como é que é, mas eu acho que o limite é 3 anos. Eu sempre tinha estudado. Então era o mesmo tempo que você ficou na universidade, com o máximo de 3 anos, um negócio assim. Sim, sim. O PGWP. Então aí você recebeu um menos do que já é o normal. O de 6 meses. Por causa do meu passaporte vencendo. Lazarento, né? Já deu ruim. Aí eu apliquei para um outro passaporte. E o PGWP, ele só tem uma situação que você consegue estender ele. A minha. Aí eu tive que... Venceu, né, o PGWP, e eu tava no meio do processo. Aí aqui tem um negócio que chama Implied Status. Que enquanto eu tô num processo, vale o meu status que venceu quando eu tinha aplicado para aquele processo. Então eu ainda podia trabalhar, ainda podia fazer tudo enquanto o processo estava rolando. Aí eu apliquei. Deixa eu lembrar direito aqui, que tem tanta coisa. Aí era bem... Como não era uma coisa muito comum de você fazer, estender esse PGWP, não era uma coisa muito documentada no site deles, não era online, você tinha que aplicar meio que para outro processo e colocar lá uma observação que era a extensão do PGWP por causa de tal e tal coisa. E aí eu apliquei e tal, paguei as taxas e aí esperei. E aí veio o não, porque eu esqueci de pagar uma taxa. Então você pagava 2 taxas. Não, você tinha que pagar umas 4 taxas, cara. Um negócio assim, porque você tinha que pagar a taxa de... tinha um monte de taxa lá, e a que eu esqueci era de Open Permit, um negócio assim, tinha uma taxa especial, porque o meu Work Permit era aberto para qualquer empresa. Entendi. E aí essa eu não paguei, porque eu não sabia que eu tinha que pagar essa. E aí já veio o primeiro não. Na verdade, não foi pior que isso, cara, porque na verdade...
quando eu tava no Implied Status, eu fui pro Brasil. E tem um detalhe que quando você tá nesse Implied Status acontece lá, é que se você sai do país, quando você volta, você perdeu o seu Implied Status. E isso eu não sabia, mas isso aí foi vacilo meu. Isso eu não sabia, não. E aí, pesquisando no site, isso aí tava bem claro lá. Como que você entrou no Canadá? Como é que foi essa conversa com o moço? Eu entrei no Canadá sem status. Eu não era turista, não era trabalhador, nem era estudante. Eu entrei sem status. Que isso? Lá na conversa e tal, eu fui pra salinha, né, conversar com o povo. O Alan sabe sobre isso aí. O Alan conhece a salinha. Conheço bem. tem intimidade Me livrei também. Na conversa também. Aí eu tava lá conversando com o povo, falei, olha, não sabia disso, fui no Brasil e tal, minha família tá toda lá, não tinha ideia dessa coisa, mas, tipo, que precisava entrar, falei, pô, eu tenho um carro, eu tenho um apartamento, aluguel de apartamento pra pagar. Esposa, filho. Pô, eu tinha, querendo ou não, eu tava com 2 empregos na época, então mesmo sem poder trabalhar, porque na verdade, eu fiquei sabendo lá naquele momento que eu não ia poder trabalhar, eu tinha que pelo menos avisar o povo, né? Falar, tipo, galera, eu não vou poder trabalhar por causa disso. Então, eu tinha muita coisa aqui. Isso aí em 2017, né, Curly? Foi 2017 que foi quando você formou, né? Foi 2017 ou isso foi em 2000? Não, acho que foi em janeiro de 2018, na verdade. Ah, beleza. Porque você tinha 6 meses de vida, isso mesmo. Aí eu fui conversar com a mulher, me lembro muito gente boa lá da imigração, trocou ideia, ela pesquisou, ligou, não sei o que e tal. Aí falou, não, beleza, então nós vamos te deixar entrar, mas você não tem status. Você não é turista, você não é trabalhador, você não é estudante, você não tem status. E aí você pode ficar esperando no apartamento a resposta e não deve demorar muito, né? Que eu tinha falado pra ela a data que eu tinha aplicado e tal, não deve demorar muito e aí, dependendo da resposta, você faz o que tiver a fazer, né? Você receber a resposta positiva, volta à sua vida normal. Se receber a resposta negativa, você arruma suas coisas e vai embora. Falei, beleza. Entrei no Canadá, aí eu fui, já avisei todo mundo que eu não ia poder trabalhar mais, até receber a resposta. E aí fiquei esperando, fiquei em casa, basicamente à toa, sem fazer nada. Quanto tempo foi? Você lembra? Não lembro quanto tempo que foi. Eu acho que foi uns 3 meses, velho, que você ficou. Não sei, acho que não foi isso tudo, não. Foi não? Porque aí eu recebi a resposta e a resposta foi não. Por causa que eu tinha esquecido de pagar aquela taxa. Foi aí que eu recebi o não. A taxa, é isso mesmo. E aí, como eu perdi, eu já não tinha Implied Status, a resposta foi não e tudo mais, aí começou a busca de coisa lá, ver o que eu tenho que fazer e tal. Lá na carta apontava para uns links e tal. Para você reaplicar para restabelecer o seu status, que você não tinha. Exatamente. Então eu tive que reaplicar para restabelecer o status e o Work Permit de novo e pagar tudo de novo. Tipo, todo o dinheiro que eu tinha pagado anteriormente não vale de nada, eu tenho que pagar tudo de novo e tal. Aí eu paguei tudo, até coloquei uma cartinha lá falando, se eu esquecer alguma coisa, só me avisa. Não que ia adiantar de nada, porque eu sinceramente acho que se eu tivesse esquecido alguma coisa também eles só iam negar e boa. E aí, tava demorando demais. E aí eu falei, eu tô aqui gastando dinheiro pra caramba e tal, não tô ganhando, gastando em dólar. Aí eu fui pro Brasil. Aí que eu fiquei lá um bom tempo até receber o permit. E eu tinha uma viagem programada com os amigos meus. Então a gente ia viajar pegar um carro aqui no Canadá e descer para os Estados Unidos e tal, e depois voltar para o Canadá, fazer uma road trip bem grande. E eu tava incerto, não sabia se eu ia voltar para o Canadá, porque não tinha como. Isso em 2018, né? Isso em 2018. E aí eu fiquei lá, fiquei em casa mesmo. Aí na época eu trabalhei para a empresa do meu pai um pouquinho, fazendo um aplicativozinho para eles lá. E fora isso, não tava fazendo mais nada, tava só esperando, né? Ansiedade pura, querendo saber o que ia acontecer, Inclusive... E seu empregador também te enchendo o saco, falando, velho, volta. Pois é, justamente. Você tinha um plano B? Não. Não, porque eu tava até confiante que ia dar certo, entendeu? Eu só queria que desse certo mais cedo. Pra acabar a ansiedade e pra eu voltar mesmo e estabelecer tudo. Inclusive, foi nessa época que eu casei. Que aí... Não. Pera, para. O cara nesse embolo todo, o cara vai lá e me manda um cara. Velho. Não, você conheceu uma brasileirinha e tem que casar. Pode ter bobeira, não. Amarrou, bicho. Laçou. Perder, não. Tem perder a oportunidade, não. Tá ali, pesquei. Como ele sabe que ela tá escutando aqui, o cara mandando um lero, velho. Pra ela. Ai, viu? Te contar. Tem que ser esperto, né, gente? Não, aí eu casei. E aí eu tinha viagem planejada com os amigos e tal, e aí saiu o meu processo, tipo,
acho que foi, sei lá, 2 semanas antes da minha passagem que já estava comprada para o Canadá. Aí, não, eu inclusive lembro que eu tava ligando direto na imigração e perguntando, né? E aí, como é que tá o processo, tal, não sei o quê. Eles falaram, não, nada. E o que eu achei bem paia foi que, tipo, os caras falaram que nada no dia e aí, tipo, no dia seguinte eu liguei e aí eles falaram que, não, a gente mandou a carta pra você já tem, tipo, uns 2, 3 dias. Então por que não me falou? Aqui, nesse e-mail, você não tinha aplicado para aquele outro visto lá, eletrônico? O ETA, eu apliquei pro ETA, mas ele era um visto meio que pra turismo, né? E então, aí tem um monte de complicação, porque... Você tava com 2 processos ao mesmo tempo, não era isso? Não, o ETA sai, tipo, em horas. Porque é bem rápido mesmo pro ETA sair. Só que, se você olha o meu histórico, pensa você no país, é o Canadá. Você olha o histórico de uma pessoa que quer ficar no Canadá. E ela só tem o ETA e o visto dela de trabalho foi negado. Você vai deixar as pessoas entrar no seu país? Ficou meio complicado, hein? Não vai, velho. Então, aí, tipo, o ETA é muito fácil você conseguir. Mas aí você entra na questão que, né, se o processo é justo ou não, porque por causa de uma taxa, não pode definir se você é um bom candidato para o país ou não. Você ficou aqui, sei lá, 5 anos. Era na época que você já tinha 5 anos de Canadá, vamos supor. Você nunca cometeu nenhum crime. Sempre pagou seus taxes, né? Sempre fez tudo. Isso pra mim é um bom candidato pra entrar pra um país. Agora você deixou de pagar uma taxa, vai... Os caras vão lá e nega, né? Pois é um processo todo manual e tal. Eles podiam pelo menos falar, olha, faltou essa taxa, você tem até tal dia pra pagar a taxa e aí o processo segue. Só cancelou e falou, você não pagou. Pois é. Aí tem que pagar tudo de novo. A falta de sensibilidade aí eu acho que peca, assim. Esse é um... Enquanto tem um tanto de gente que comete fraude no processo e tudo mais e continua, né? No processo, vira cidadão. Nos Estados Unidos e conseguiu migrar pro Canadá. Tipo assim, não tem problema nenhum. Então, tipo, você não tava cometendo nenhum crime, veio aqui pra estudar, depois trabalhou e tal. Que é o candidato que eles querem, né? Que é a coisa que eles querem, então... Justamente. É meio bizarro isso mesmo. E aí... Não, pode falar. Não, pode mandar bala. Não, pois é, aí saiu a carta e tal, né? Aí eu tava casado, aí coincidiu também que a minha esposa, ela tinha uma viagem planejada com a prima dela também, que era pra Toronto, elas iam fazer um curso de inglês de 1 mês lá, que na verdade nem fizeram, na verdade não, foi só pra turistar mesmo. E aí eu tinha essa viagem com meus amigos, e aí eu fiz a viagem com meus amigos, inclusive todos nós pegamos o ETA, que é, se você tem o visto americano, você pega uma permissão de entrada no Canadá. Eletrônico, né? Que é uma carta que eles mandam pro seu e-mail mesmo, não tem nada não. Mas essa permissão é aérea, certo? Eles falam que a permissão é para entrada aérea. Então o Eric descobriu isso pra gente. Pois é. O que eles falam, eu até tipo assim, como uma coisa não era muito claro, eles falavam que, tipo assim, se você tinha acabado de sair o ETA, na verdade. Era bem perto quando da saiu. época, eu lembro que vocês ficaram lá em casa e... Isso. Passando. Aí todo mundo pegou o ETA e aí o que a gente tinha pesquisado era o seguinte, se você pode entrar no Canadá primeiro, se o seu ponto de entrada for aéreo, o ETA vale. Se você sai do Canadá, enquanto você chegou no Canadá um dia e parte do seu turismo lá era sair, pegar um navio e fazer uma costa, descer para a costa dos Estados Unidos e voltar, o ETA ainda vale para essa reentrada. E eles falaram também que a mesma coisa era válida para carro. Você chegou de avião com o ETA, eles te deixaram entrar, carimbaram seu passaporte, tá? Acho que eles nem fazem isso na verdade mais. Mas aí eles deixaram você entrar, você saiu com o carro, você pode voltar com o carro. E o ETA tá tudo válido. É o que eles falaram. Pessoal, detalhe, isso é em 2018, viu, pessoal? Então não pega a palavra do Eric aqui, nem nossa, a gente tá, igual eu falo, esse canal não é um processo, não é um canal de processos. Você tá contando a história dele, a situação dele, mas... Até porque vocês vão ouvir o perrengue também, que vem depois. Até mesmo porque vocês não vão querer fazer o que ele fez. Pois é. Inclusive... Aqui, lá vem deu errado. Porque, inclusive, a gente até achou um Twitter oficial do CIC, eu acho, na época. Acho que ele não tinha nem mudado o nome ainda pra IRCC, ou sei lá. Falando esse negócio de... Justamente um monte de tweet deles falando justamente o que eu falei, que você podia entrar de avião, sair e voltar pra você pegar seu avião de novo e tudo mais. E aí a gente salvou essas coisas, a gente salvou tudo, porque a gente sabia que tinha chance de dar merda, porque não era uma coisa muito clara. A gente salvou tudo, beleza. E aí, fomos para os Estados Unidos e tal, aí na volta, passar na imigração do Canadá, aí mandaram a gente parar, tal, entregar os documentos e tal. A gente entrou numa imigração muito pequenininha, nem lembro qual cidade que a gente entrou não, mas era um lugarzinho muito pequeno em Saskatchewan, se eu não me engano. Aí a gente entrou,
Aí eles pararam e tudo mais, aí fomos apresentando os documentos e tudo. Eu já tava com o meu work permit, já tinha pegado ele de novo. Aí você falou com o cara o quê? Você falou, eu acabei de casar e tô indo de lua de mel com meus brothers? É, tipo isso. Aí beleza, aí pegaram, aí eu mostrei meu work permit, meu ETA, e o cara falou, não, você tem um work permit, você tá tranquilo. Só que meus 2 amigos, eles só tinham o ETA, era o único documento canadense que eles tinham era o ETA. E aí eles mandaram meus 2 amigos entrarem e me deixaram no carro, e eu fiquei esperando. Até que ele voltou e, tipo, aí fui conversar e tal. O pessoal, mas era um homem e uma mulher de segurança de imigração. Muito gente fina os dois. Bem incisivo no início, na verdade, o cara, tipo... Os caras aqui, eles são bem incisivos, são bem direto ao assunto. Me parece meio grosso, assim, até porque acho que é um pouco grosso, assim, no início, mas aí depois que começa a conversar e tal, os caras são gente boa. E tipo, eles não estavam achando em lugar nenhum, falando que podia entrar com ETA. Então eles já estavam meio que falando pros 2 voltarem, pegarem um avião em Minot e aterrissarem em Winnipeg. Minot nos Estados Unidos, para poder entrar com ETA de novo. E aí a gente mostrando uns negócios de Twitter e tal, e ficou um tempão lá conversando. E aí a mulher que estava lá, ela começou a pegar o telefone e ligar, fazer um monte de ligação. Então ela tava realmente ajudando a gente. Uhum. E aí depois de um monte de ligação, a gente ficou, acho que, tranquilamente lá umas 2 horas ou até mais que isso. Caramba, velho. Parado, conversando, e ela ligando e tal. Só a gente também, ninguém mais passou naquela fronteira. Os caras estavam procurando ação, né, velho? Tipo isso. Eu até falei que eu acho que se fosse um lugar mais comum disso acontecer, por exemplo, se fosse Niagara Falls, por exemplo, o cara chegou em Toronto, atravessou ali pra ir em Buffalo, nos Estados Unidos, e voltou. Esse cara tá acostumadíssimo com essa situação, já manda passar e tudo mais. E aí, outra coisa também, isso não era um escritório de imigração, o lugar que a gente estava. Tem uma diferença também do posto e do escritório, né? Isso, e aí eles estavam outra coisa, eles estavam ligando no escritório e falaram, olha, talvez eles vão ter que voltar para os Estados Unidos e ir até essa cidade onde tem um escritório, vai de carro lá e lá vocês tentam resolver. Pessoal, os escritórios eles ficam geralmente perto de algum ponto de entrada grande, tipo, perto de alguma capital. Por exemplo, em Saskatchewan vai ser Regina. E aqui em Manitoba é Emerson. Eles tinham falado pra gente ir lá em Emerson. Em Emerson, Então, existem outros pontos de entrada que são escritórios, e aí esses sim, são maiores, são mais... tem mais volume, né? E eles sabem melhor sobre os processos também. Tem o supervisor, e assim vai. Justamente. E aí a mulher ficou ligando lá bastante, e aí acabou que deu certo. Sim. Eles aí finalmente falaram, não, beleza, tem esse caso mesmo, mas assim, está bem tipo, enterrado no nosso manual, não é uma coisa fácil de achar, então só falou, próxima vez não confia muito nisso, porque pode ser que os próximos caras que estiverem aqui não vão ter essa... E é discricionário o poder deles, né? Então eles decidem independente. Você pode estar tudo certo e falar, não, você não vai entrar e acabou. Igual eu mesmo. Eu entrei com um visto no passaporte no outro e o cara olhou pra mim perguntando onde é que eu ia. Winnipeg, o cara, o que você vai fazer lá? Não, pode ir, boa sorte. E aí carimbou. Tchau. Pode passar. Aí esse foi um dos problemas lá que teve por causa desse ETA, mas aí voltamos pro Canadá, deu tudo certo. E aí depois disso, fiquei um tempo, aí eu tinha que procurar emprego de novo, né? Porque tive que sair do meu outro. Aí consegui emprego até relativamente rápido. Acho que eu fiquei tipo 1 mês procurando emprego, ou 2 talvez. Ciências da computação aqui ferve, hein, Curly? Ferve, mas assim, eu não tinha muita experiência ainda, né? Por causa dessa tanto de coisa que aconteceu. Não tinha muita experiência trabalhando de programador no Canadá. E aí tem uma outra coisa também que eles não gostam, que é justamente um buraco no seu currículo. Todo mundo fica meio que cabreiro, assim. Eles não que gostam aconteceu muito ali, né? E tal, Sempre perguntaram isso pra mim. Tipo, toda entrevista que eu fiz, eles falaram, mas e esse buraco? O que aconteceu? Tava viajando com os amigos. Casei e tirei lua de mel com os brothers. Lua de mel com meus amigos. Tava curtindo a vida. Aí fui pra Toronto, encontrei minha esposa lá e a gente fiquei lá tipo um final de semana com ela, voltamos pro Winnipeg junto e já fomos pro apartamento que a gente tinha alugado. Quase perdi o voo lá também, mas... Você teve algum problema em alugar apartamento? Não. É que não. Não, assim, tive no início. Sim. Porque, inclusive, que a gente morou junto, eles não quiseram alugar pra mim e pro Henrique no início, porque a gente não tinha muito histórico de aluguel no Canadá e não conhecia ninguém pra tipo, bancar a gente e assinar lá pra nosso nome também e tal. Então, sim, pra ser o seu sponsor lá, né? Entendi. Justamente. Então, no inicinho, sim, depois disso, não. Depois disso, não tive, não.
Entendi. É interessante esse negócio que eu vejo muita gente tendo problema pra alugar e tudo mais, não sei o quê. Tipo assim, mesmo o problema que a gente teve não foi tão grande assim, tipo, né? Não. Quando a gente alugou aquele segundo apartamento lá, a gente morou junto, viu, pessoal? Só por isso que a gente tá falando o nosso apartamento, o apartamento e tal. Que a gente morou junto quando a gente tava lá em Brandon. E interessante porque o pessoal quando vem falar sobre o problema em alugar, ou então tem que dar um depósito super gigantesco, assim, tudo mais. Não, a gente não teve isso não. Você também não, né, Alan? Não, cara, o nosso foi extremamente fácil, cara. Eu não conhecia ninguém em Brandon, eu não tinha referência nenhuma em Brandon, eu não tinha emprego, eu tinha 3 dias de Canadá e Sim. o cara foi meio que na confiança, eu não sei, mas também não era uma empresa grande, né? Sim. Era meio que um cara que era dono de um prédio, ele tinha várias unidades no mesmo prédio, ele alugou pra gente meio que na confiança, talvez. É interessante porque eu sei que aqui em Winnipeg existe um cara que faz esse serviço de receber o pessoal e aí vem de novo, viu, pessoal? Essa é a minha opinião, o meu jeito, o meu estilo e alguns dos meus amigos concordam com isso também. Mas eu sei que tem um cara aqui, por exemplo, em Winnipeg, que ele faz um serviço de organizar essa entrada pro pessoal, fraga, de arranjar apartamento e tudo mais. E a gente escuta uns negócios absurdos, tipo 6 meses de pagamento de aluguel upfront, assim, só de depósito. Sem chance. Eu falei, gente, que isso? Não façam isso, viu, pessoal? Tem outros lugares que alugam tranquilamente, você chega lá, você mostra o seu negócio. Tem brasileiro, até um lugar onde eu moro mesmo, tem brasileiro morando aqui, de aluguel e não precisou disso tudo. Então, assim, pesquisem, vão atrás, vê os locais e tal, conversa com o pessoal na internet, mas não precisa de tudo isso, não. Fica atento que tem muita gente querendo tirar vantagem. Muita gente tirando vantagem. É aquele negócio, né? Às vezes o cara, não só o brasileiro, né? Mas principalmente quando você chega e você tá mais vulnerável, você tá na confiança ali que o cara tá te ajudando, mas na verdade o cara tá te ferrando, né? Tem entre aspas, um preconceito com o Canadá, que a pessoa acha que todo mundo aqui é super educado, super gente boa e super honesto. Não é todo mundo, não. Pode ser a grande maioria, mas não é todo mundo, não. Uhum. Então, não vai nessa, não. Tem alguma história sua de um canadense assim que você conheceu, você fala assim, mano, esse aí pagou por todos os canadenses, são gente boa. Não, assim, especificamente um canadense, acho que não que eu tô lembrado. Não. Talvez tenha um outro, mas não. Não, os que eu conheci, os caras era... Né, a pessoa nem ia acreditar, não, mas tinha época de provas assim, na faculdade, a pessoa saía de sala e ninguém nem olhava pro lado. Isso é bizarro, né? Muito legal. Então, tipo, sei lá, com certeza vai ter esses aí, os canadenses que tentam estragar a realidade, fama, né? As coisas, mas não, eu não passei nada específico, assim, que eu consigo lembrar, não. Bacana. E aí, mudando para a próxima pergunta, né? Pergunta 5 é sobre qual foi o momento mais marcante, a chegada ou a partida? Você falou a chegada. Chegada. Como é que foi essa chegada aí, velho? A chegada, você chega aqui e você fala, é isso mesmo, aconteceu, fudeu. Aquele frio na barriga, embolou. Exatamente. Aí você fala, até agora tem que encarar isso aqui. E muita gente vem com família, né, e tal, vem pai, mãe, filho e tal, não sei o quê, mas como eu não tive isso, então eu cheguei aqui e falei, encarar e é isso aí, tomara que dê tudo certo. Então, a chegada foi bem impactante mesmo, ainda mais quando eu cheguei no apartamento lá e vi que, tipo, primeiro, não tinha móvel, cara, a gente foi comprar móvel muito depois, a gente tinha uma mesa de plástico. As cadeiras de plástico, né? Aquela cadeira de piscina, viu, pessoal? Mesa de plástico, assim, aquela de piscina branca. A gente tinha isso, a gente tinha um colchão inflável que eu usei primeiro, mas depois a cama eu comprei, mas não tinha, tipo, sofá na sala, não tinha televisão, não tinha nada disso. Então, tipo, não tinha nada. Nosso apartamento não tinha nada quando eu cheguei, assim. E aí a gente também nem quis gastar dinheiro com isso no início e tal, a gente foi gastar muito tempo depois, que a gente morava num apartamento que era em basement, e a gente eventualmente mudou para um que era, sei lá, no segundo andar, um negócio assim. Terceiro andar. Terceiro andar. E mais ou menos no mesmo bloco, nos blocos de prédio lá. E aí que a gente foi mobiliar e tal, e foi tudo Amazon também, que era mais barato. Eu lembro que, pessoal, eles pediram um sofá na Amazon, né? Chegou o sofá desmontado. Foi isso mesmo. Muito legal. E o sofá era bom, tá com você até hoje, né? Tá comigo até hoje. Muito doido. E a mudança que a gente fez com o carrinho do supermercado. A primeira mudança foi carrinho do supermercado, colchão na cabeça. Foi nesse estilo. Muito então, massa. A gente tava querendo economizar ao máximo as coisas, assim, porque não tava ganhando, né? Tava só gastando.
Esse negócio é cabuloso, né? E olha que o dólar na época que a gente veio tava muito melhor, né, cara? Quem dera. Quem dera. Hã? Acho que era 2,20 na época. 2,20 na época que a gente veio. Eu acho que o seu na época era melhor ainda. Era tipo um 2,5, um negócio assim, quando eu comprei. Nossa, quem dera, viu? É cabuloso. 4 e alguma coisa. Mas aí tem um negócio interessante também. Quando você, né, tem essa chegada e tudo mais, tem aquele impacto aquele nervoso, assim, agora eu não sei qual que é o que é daqui pra frente, né? É o que me espera. E aí tem esse nervosismo. Quando você chega no aeroporto e tudo mais, você sempre sente essa sensação? Ou essa sensação agora é tipo, beleza, chegando em casa. Como é que é essa sensação hoje? Não, tipo, eu acho que Você vai pro Brasil quase todo ano. Eu fui muito frequentemente pro Brasil, então a chegada já virou meio que rotina, assim, não muda muito. Né? Mas a coisa é que, é até estranho falar, mas eu me sentia mais em casa chegando aqui mesmo do que quando eu chegava no Brasil, porque você acostuma muito rápido. Então você tá aqui e tal, aí você chega no Brasil, o trânsito é outra coisa, motoqueiro de um lado, motoqueiro do outro, você até assusta, né, quando você tá dirigindo, assim, não é muito fácil, assim, você acostumar em 2 segundos, assim, não. Sim. É interessante esse negócio, né, você falar que eu também sinto a mesma coisa, e é esquisito que eu fiquei muito tempo sem ir no Brasil, quando eu fui, aquele choque, né, não tem o caso. Mas, então, é interessante essa sensação, que é a sensação que eu sinto também. Quando eu volto, eu chego aqui, eu tô chegando em casa. E isso que é interessante, né? Mesmo com tudo, todo o perrengue, todo o negócio, ainda aqui você chama de casa. Sim, sim. É massa isso, né? Muito legal. O que você... Se você voltasse pro Brasil, o que você sentiria, só, além de segurança, né? Obviamente, o que você sentiria falta, assim? Você fala assim, isso aqui, velho, não tem jeito de ter acesso lá, ou não tem jeito de ter no Brasil? Segurança primeiro mesmo, deixa eu ver... Cara, eu acho que a qualidade de vida ia cair, porque, assim, vamos considerar que eu vou pro Brasil e vou ganhar um salário brasileiro. Então, na minha área, isso vai fazer uma grande diferença. Porque com o dinheiro que eu ganho hoje aqui, eu tenho uma qualidade de vida tal, se eu for pro Brasil ganhar um salário da mesma posição, assim, em reais, eu vou ter uma qualidade de vida muito inferior. Isso, primeiro, porque o salário lá realmente é mais baixo, e segundo, porque as coisas são muito mais caras. As coisas de conforto e tudo mais é muito mais caro. Então, teria um carro inferior, por exemplo. Não que eu ligo muito para isso, mas não um carro especificamente, mas eu teria um carro inferior. Com certeza. Acesso às coisas de tecnologia também, né? Isso é bizarro. Com certeza, ainda mais que coisa que eu preciso para trabalhar. Vou comprar um computador. Uma cadeira, um negócio. Um MacBook aqui custa $2.500. Aí você converte isso, dá R$10 mil. Mas você vai comprar, na verdade, é 20. Então, essas coisas assim. Questão de qualidade de vida, eu acho que ia pesar bastante. É um MacBook top, né? Porque no meu, por exemplo, 1.500 contos, você compra um MacBook bacana, né? Tipo, que dá pro dia a dia. Mas pra você que a programação é outro nível também, Exatamente. Né? Durante essa trajetória, teve algum momento que você pensou em voltar pro Brasil? Eu pensei em não voltar pro Canadá. Quando eu tava no Brasil lá e não saía o visto e tal, falando, não faço nada de errado, essas coisas passaram na minha cabeça. Mas estando aqui, você pensou em voltar pro Brasil? Não pensei. Porque, assim, quando eu tava aqui, até apesar das dificuldades, primeiro que eu sou uma pessoa orgulhosa, nem queria admitir que eu fracassei. Gente, tô aqui pra você testemunhar, morei 4 anos com o cara, velho. Nossa. Mas eu tô orgulhoso falando aí. Mas pelo menos eu sempre tô certo, né? Ai, meu Deus do céu. Começou. Orgulhoso e humilde, né? Começava as rodadas de conversa assim lá em casa. A gente só... Aí, então, tipo, isso... Eu não ia querer admitir que eu fracassei. E eu sabia, assim, que ia ser melhor. Mesmo com dificuldade e tal. Ia chegar num momento que eu ia olhar pra trás e falar que valeu a pena. Então, eu realmente pensar em voltar, nunca pensei, não. Bacana. E tá valendo a pena, né, cara? Tá valendo a pena. Você teve alguma dificuldade pra achar emprego? Tive logo que eu voltei. Igual eu falei, tinha um buraco no meu currículo. Mas, assim, a dificuldade foi essa que eu falei. De sei lá, fiquei procurando emprego 1 mês ou 1 mês e pouco e tal. Mas aí eu achei e a partir daí eu não tive mais dificuldade, não. Mas o primeiro emprego, logo que eu saí da faculdade, eu já tava empregado. Entendi. Então, não tive isso. E também logo que eu cheguei, assim que eu pude procurar emprego, já achei emprego numa loja e fui trabalhar. Trabalhei de vendedor. Então, dificuldade assim, não. Porque você acha que fez diferença o diploma?
Fez com certeza. Porque... Aqui, o seu diploma daqui do Canadá. Não, entendi o que você tá falando. Não sei. Eu acho que na minha área até que talvez não faça muita diferença, não. Eles procuram alguém com diploma pra saber que foi na faculdade, né, na universidade ou college e tal. E eu acho que é mais pra saber se teve a disciplina de completar, se... Essas coisas assim. Porque eu acho que questão de conhecimento... Você topa o desafio, né? Questão de conhecimento, igual eu falei. As coisas que eu uso hoje em dia mais pra trabalhar, eu aprendi sozinho. Entendi. Eu acho que a maioria da sua área é assim, né? Assim, também, né? A minha graduação foi no Brasil e acho que é bem semelhante à experiência, assim. Tudo que eu aprendi lá era muito teórico e o que eu aprendi trabalhando, que foi o que realmente me alavancou na carreira. Justamente. Interessante isso, né? Muito bom. legal. Uma profissão dessa possibilidade, né? Sim. Muito legal, velho. Muito obrigado pela sua entrevista aí. Valeu demais. Muito bom, Eric. Depois a gente vai voltar pra contar só os casos de aeroporto, viu, pessoal? Vai ter um episódio, prometo pra vocês, vai ter um episódio só de causos de aeroporto. É verdade. Nossa senhora. Um abraço, pessoal. Valeu. E acompanhe aí. Se vocês querem participar também do BR206, podem mandar um e-mail para deixaobrfalar@gmail.com. Lembrando que em qualquer parte do Qualquer país, parte do mundo, qualquer processo de imigração que vocês passarem, se quiserem compartilhar a sua história, só mandar um e-mail lá, deixaobrfalar@gmail.com. Um beijo. Um beijo, pessoal. Falou, tchau, tchau. Falou todo mundo aí.